Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Vem comigo, pois eu tenho certeza de que hoje Deus vai falar muito ainda aos nossos corações, pois nós estamos dando sequência ao capítulo 1 de Ezequiel. E olha, querido, eu quero convidar você a compartilhar esta mensagem, dar o teu like e se inscrever nesse canal se porventura você não é inscrito, para que você possa receber uma mensagem como essa cada manhã, quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Querido, sem perda de tempos, vamos à leitura da palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 1, verso de número 4, que nos diz assim: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem como um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela. E no meio, uma coisa como de cor de Adar, que saía de dentro do fogo. Aleluia! Queridos, aqui começa a descrição do que ocorreu diante dos olhos do atônito profeta. O que estamos fazendo hoje é dando continuidade do que falamos ainda na parte A, ou na primeira parte do capítulo 1 do livro de Ezequiel. A visão sobre os 4 seres viventes e as 4 rodas e o firmamento e o trono tem sido considerado uma das mais enigmáticas de todas as visões do Antigo Testamento. E é verdade que certas características parecem notavelmente incomuns, mas isso não deve nos impedir de procurar compreender o que Deus achou por bem apresentar e depois fazer com que fosse registrado e preservado em sua palavra. Daquilo que Deus pretendia ensinar por essa visão, muita coisa pode ser entendida, talvez quase tudo. Queridos, essas criaturas são querubins. Sua tarefa é mostrar que Deus é santo. Eles têm as mãos como as mãos de um homem, e as mãos mostram que eles são fortes e para que eles possam trabalhar. Eles são os servos de Deus. Eles vão aonde Yahvé ordena e faz o que ele diz. Cada um deles tem 4 faces. Cada um tem um rosto de um homem, de um leão, de um boi, de uma águia. Estas faces são na mesma ordem em cada querubim. A face humana fica à parte da frente. O rosto do leão fica para a direita, a face do touro fica para a esquerda e o rosto águia fica na parte de trás. De todos os animais da terra, de toda a criação, os homens e as mulheres são superiores. O leão é o rei dos animais selvagens. O touro, o melhor dos animais que o agricultor mantém. A águia é a líder entre as aves no ar. Essas faces, elas são uma expressão, queridos, do poder de Deus e de tudo que Ele fez. É bom que você entenda uma coisa aqui junto comigo. O mais interessante não é conhecer todos os detalhes desta visão, mas sim o sentido que a visão tem aqui e o que ela verdadeiramente quer mostrar ao profeta. Mas seguimos aqui, falando sobre esses detalhes. O rosto de um homem mostra que os querubins são inteligentes, pois o homem é a coroa da criação de Deus, aonde a sua imagem reflete toda a sabedoria e inteligência. O rosto de um leão mostra que eles são muito fortes e poderosos. O rosto de um touro mostra que eles são pacientes,
mas também são grandes em força. Eles são servos de Deus. O rosto da águia mostra quão rápido eles podem ser. Eles imediatamente fazem o que Deus quer. E não há nenhum atraso. Cada querubim tem 2 pares de asas. O par superior estende a mão para tocar as asas de 2 outros querubins. Mudavam-se sobre a forma de um quadrado, de modo que cada um tocava 2 outros querubins. Quando eles se mudam, eles estavam todos em perfeita unidade. Seus outros pares de asas cobriam seus corpos. Os querubins podiam se mover em qualquer direção, mas não se viravam. É interessante, seus rostos humanos ficavam para cada um dos lados, norte, sul, leste e oeste. Como eles assim ficavam, não precisavam se virar. O Espírito de Deus controlava os querubins. Eles ficavam como Deus queria. O fogo estava no meio dos querubins. E então Ezequiel viu a luz e as chamas de um incêndio. O fogo era tão brilhante que os relâmpagos vinham dele. Os querubins mudavam na velocidade de um raio. Aleluia! Oh, queridos! Havia uma roda elevada por cada um. Havia naqueles seres, havia uma roda tão grande que impunha medo. Por cada um dos 4 seres, as 4 rodas eram as mesmas. E Ezequiel viu este veículo que levava o trono de Deus. Acima das 4 rodas ficavam as 4 criaturas. As 4 criaturas levavam o trono. Cada roda parecia ter uma roda dentro de uma outra. Em outras palavras, cada uma das rodas tinha uma outra roda ao longo do seu centro. As rodas brilhavam com cor de berilo. Beliro era uma pedra preciosa que podia ter tido uma cor verde pálido. O veículo não viajava no chão, mas através do ar. E então as rodas não estavam lá para mover o veículo. Movia-se em todas as direções, mas as rodas não se viravam. Ezequiel viu que havia olhos em volta de toda a roda. Havia muitos olhos. Eles olhavam em todas as direções. Eles podiam ver todas as coisas. Oh, queridos, nós nada podemos esconder de Deus. Ele vê e sabe tudo. Os querubins tinham o controle das rodas. Quando os querubins mudavam-se, as rodas tinham que ir com eles. O Espírito de Deus tinha o controle dos querubins. Aonde o Espírito fosse, os querubins tinham que ir. A capa acima dos querubins era uma plataforma para o trono. Abaixo, a capa era como o céu. A luz brilhava através dela, como uma luz através de um gelo ou uma pedra preciosa. Ah, queridos, os querubins tinham 4 asas e cada um com 2, eles se estendiam até o próximo querubim. Com as outras 2, eles cobriam os seus corpos. Quando eles se moviam, o ruído de suas asas era alto. Ezequiel descreve o ruído de 3 maneiras. Era como o som do mar. Era como a voz de Deus. Era como o som de um grande exército. O mar se move, queridos, com uma força que ninguém pode se opor. As ondas batem com forças e elas vêm e vão e ninguém pode detê-las. Como o estrondo de uma tempestade é a voz de Deus. O poder de Deus, quando fala, é horrível, e tal poderoso faria uma pessoa
mais corajosa ter medo. Aleluia! O som de um grande exército pronto para batalhar traz medo ao coração de um homem. Deus falou, e os querubins pararam e baixaram as suas asas. Isto mostra a referência e o controle e a soberania de Deus. Acima da tampa, Ezequiel viu algo que parecia um trono. Ele brilhava como uma luz, uma safira. Era azul brilhante. No trono havia uma pessoa. Em uma forma era como um homem, mas não era um homem. Deus mostra-se aqui de uma forma semelhante aos humanos. O efeito da visão escondeu Deus na visão direta. A parte inferior da figura brilhava como fogo e a parte superior brilhava como uma luz interior. Ele tinha uma cor como o metal, quando brilha em um incêndio. Havia uma luz brilhante que brilhava com muitas cores em volta do trono. Era um arco celeste. A luz era como as cores do arco-íris. E isto mostra a misericórdia de Deus e a sua justiça para com todos os homens. Toda essa luz reflete a glória de Deus. A visão mostrou toda a glória de Deus. E Ezequiel sentia que estava ali, na frente de Deus. A visão era tão magnífica que ele caiu com o rosto por terra. Claramente, ele estava cheio de medo. Ninguém pode ver a Deus e viver. Ezequiel não viu o próprio Deus. Aqui era uma expressão do caráter e glória deste Deus. Esta visão de Yahvé para Ezequiel era apenas para preparar a obra que ele tinha que fazer. E então Deus falou com ele. Aleluia! Oh, queridos, que coisa maravilhosa esta visão. Talvez você esteja perguntando por que Deus fez isso e por que Deus mostrou toda a sua glória a Ezequiel. O povo estava no cativeiro, mas quando Deus se apresenta a Ezequiel, Deus mostra um pouco de sua glória para que Ezequiel soubesse que, apesar da situação, era ele que tinha o controle de todas as coisas e que ninguém pode se opor aos seus planos e ao seu governo. Ore comigo nesta manhã, queridos, e vamos colocar tudo no altar de Deus e vamos confiar no seu eterno poder e na sua soberania. Querido e eterno Deus, nesta manhã eu te glorifico e te exalto, meu Deus, por esta palavra. E sei que o Senhor está no controle de tudo, porque o Senhor é digno de ser adorado, porque poderoso é o Senhor. Tu que estás entronizado entre os querubins, seja a ti toda a honra e toda a glória nesta manhã. Pai, fica conosco, abençoa as nossas vidas, abençoa esta nação e glorifica o teu nome. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.